Boa noite, sejam muito bem-vindas, meninas, a mais um dia de oração. Hoje nós completamos o 10º dia e eu quero começar hoje fazendo um convite diferente. Hoje eu não quero que você pense no homem que ainda não chegou, nem no quando isso vai acontecer, ou no seu estado civil, mas eu quero que você olhe para você. Porque talvez quando você começou essa jornada, você estivesse esperando encontrar respostas sobre o seu futuro. Talvez você estivesse pensando, quando Deus vai colocar alguém na minha vida? Por que eu ainda estou solteiro? O que está acontecendo comigo? Todas essas perguntas eu já me fiz. Mas nesses 10 dias nós fomos descobrindo que talvez existam perguntas ainda mais importantes. O que essa espera está revelando sobre você? O que Deus está trabalhando em você? Quais são os padrões que você precisa começar a perceber? Que tipo de mulher você quer ser dentro de um relacionamento? E hoje nós vamos parar, não para encerrar, mas para olhar para trás. Porque às vezes nós estamos tão preocupadas com a próxima etapa, que nós não percebemos o quanto nós já caminhamos. 10 dias não são o fim, mas são um marco. O que mudou em você nesses primeiros dias? Coríntios 2, 3 e 5 diz o quê? Examinai-vos vós mesmos se realmente estáis na fé. Examinar a si mesma não significa procurar defeitos para se condenar, significa ter coragem de olhar para dentro com honestidade. 10 dias podem parecer pouco, mas 10 dias fazendo as perguntas que talvez você nunca tenha se feito vão revelar coisas muito importantes. Talvez você tenha descoberto que a sua maior dor não era a solidão. Você tenha começado pensando que a sua maior dor é estar solteira, mas olhando para dentro percebeu que talvez seja o medo de não ser escolhida, ou tenha percebido que não é apenas a ausência de alguém, mas a comparação, ou a sensação de estar atrasada, o medo de que ninguém apareça, ser abandonada. Talvez você tenha descoberto que está cansada de sempre precisar ser forte. Perceber isso não significa que você está pior, pelo contrário. Significa que você consegue enxergar algo que antes estava funcionando só no automático. E que agora, você sabendo o que é, você pode mudar, você pode melhorar, você pode curar. A consciência vem antes da mudança. Essa é a principal mensagem de hoje. Existe algo muito importante que eu quero que você entenda. Reconhecer um padrão não significa que você já conseguiu mudá-lo, mas você já reconhece, você já sabe onde ele está. Você pode perceber que, por exemplo, eu fico ansiosa quando alguém se distancia e ainda assim sentir ansiedade. Você pode perceber que tem dificuldade de colocar limites e ainda ter medo de dizer não. Você pode perceber que costuma fazer demais e ainda sentir vontade de correr atrás. Isso não significa que você fracassou, significa que você está no processo, porque você já identificou. Antes de mudar uma reação, nós precisamos conseguir enxergá-la. O que acontece entre o gatilho e a reação? Já parou para pensar nisso? Talvez antes fosse assim. Alguém se afastava, você sentia medo, reagia imediatamente. Agora existe a possibilidade diferente. Alguém se afasta, você percebe o que você sentiu, respira, observa, pensa e escolhe como responder. Essa pequena pausa pode parecer insignificante, mas muda tudo, porque você sai do padrão de reagir no automático. Porque entre aquilo que acontece e aquilo que fazemos existe um espaço de escolha. Talvez você ainda não esteja respondendo sempre de uma maneira diferente, mas se hoje você consegue perceber antes de reagir a alguma coisa, já começou a mudar o seu padrão, entende? O que Deus mostrou não é motivo para culpa. Talvez nesses 10 dias você tenha percebido coisas que doeram. Você tenha lembrado de situações, tenha pensado, meu Deus, o que eu fiz tantas vezes, como eu fiz tudo isso, como eu aceitei aquilo, porque eu permiti que isso acontecesse. Mas cuidado para não transformar isso em condenação. Consciência não é condenação. O objetivo não é olhar para o passado e dizer como eu fui burra, ingênua, não devia ter feito isso.
O objetivo é olhar e dizer: hoje eu consigo compreender melhor o que aconteceu comigo e eu posso começar a escolher diferente. Você não precisa resolver tudo agora. Talvez você tenha percebido uma ferida, talvez você tenha percebido um padrão, você tenha percebido uma necessidade que você precisa resolver, mas não precisa resolver tudo hoje. 10 dias não apagam anos de experiência. 10 dias não mudam automaticamente a maneira como você aprendeu a se relacionar, mas podem inaugurar uma nova consciência. Transformação não acontece porque nós encontramos uma resposta perfeita. Ela começa quando nós paramos de fugir das perguntas certas. O que você já consegue perceber? Eu quero que você pegue papel e caneta. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva. E você vai completar o seguinte: eu descobri que. Se quiser, pausa o vídeo para você escrever. Depois você vai colocar uma ferida que apareceu para mim foi um padrão que eu conheci em mim foi uma verdade de Deus que eu quero guardar é uma coisa que eu quero começar a fazer diferente é. Não tenta escrever aquilo que parece espiritual e bonito. Escreva aquilo que é verdadeiro dentro de você. Ali você vai encontrar muitas respostas. E para quem está no grupo, pode ir lá conversar comigo no pessoal, no particular, no privado, ou colocar no grupo quais foram as mudanças, as questões, o que você percebeu durante esses 10 dias, para a gente ir entendendo mais. Um outro exercício é uma carta para a mulher que você era. E agora eu quero propor algo mais profundo. Imagine a mulher que começou essa jornada de 10 dias atrás, sentada na sua frente. Talvez ela estivesse cansada, ansiosa, frustrada, com medo, tentando entender por que a história dela ainda não aconteceu. Escreva uma carta para essa mulher. Você pode começar assim: querida, eu sei que você entrou nessa jornada pensando e coloca tudo que você pensava. Tudo, sem medo, sem querer economizar palavras. Coloca tudo que vier à sua mente, todos os seus sentimentos. Depois você coloca, mas nesses 10 dias eu percebi. Coloca tudo que você aprendeu, que você percebeu. Depois você pode colocar, eu quero que você nunca mais esqueça. Quais foram os pontos mais importantes até agora? Finaliza da seguinte forma: Deus está me ensinando para que você vá tomando mais consciência e vendo como você já mudou. Quem era a mulher que começou e esses 10 dias de oração e quem é a mulher que agora está aí, né, vivendo, experienciando, entendendo melhor sobre tudo isso. Olhe para o caminho, não apenas para o destino. Talvez você ainda esteja esperando, talvez a sua situação externa seja extremamente diferente do que você gostaria, exatamente igual à do primeiro dia, que é estar solteira. Mas a pergunta agora é: você está exatamente igual por dentro? Percebe que tem diferença? Talvez você já tenha começado a entender e aprender a perceber os seus gatilhos, questionar suas crenças. Crença que eu falo é aquelas crenças que te impedem de crescer, de evoluir. Crença boba, para vocês entenderem, né? É popular. Medo de gato preto, de passar embaixo da escada, que algo vai acontecer, entende? Isso é um tipo de crença. Ah, eu tenho a crença de que se eu não tiver um relacionamento até tal idade, eu não vou ter mais. Se eu se eu não fizer é, tal e tal coisa, eu vou ficar sozinha. Entende? Isso é uma crença que está embutida aí. Ou eu vou ter os mesmos relacionamentos de igual a todas as mulheres da minha família. Talvez você já tenha começado a reconhecer os seus padrões, observar as suas ansiedades, entender os seus limites, diferenciar amor de carência, perceber a importância da reciprocidade, entender que você não precisa salvar ninguém e lembrar do seu valor.
e que isso não depende de você ser escolhido. Entende como isso também é progresso? E não só estar já no relacionamento. Vamos estabelecer uma nova definição de progresso? Às vezes nós entendemos que progresso é encontrar alguém, estar namorando, ficar noiva, casar. Mas nessa jornada, progresso também é você não correr mais atrás, você perceber os seus gatilhos, você colocar os seus limites, dizer os nãos, sem medo de perder, não aceitar migalhas, não interromper o silêncio com rejeição, não interpretar o silêncio como rejeição, não tentar salvar alguém e não se abandonar. Talvez alguma das maiores vitórias dessa jornada aconteçam antes de qualquer relacionamento começar, para que quando começar seja diferente. E uma pergunta importante: se nada tivesse mudado externamente nesses 10 dias, mas Deus tivesse mudado a maneira como você olha para você, ainda assim esses 10 dias teriam valido a pena? Tudo que você observou, entendeu, viveu, orou, eu acredito que sim, porque a transformação começa de dentro para fora. O que você não quer mais repetir. Olhe para os primeiros 10 dias. O que eu não quero levar comigo para os próximos relacionamentos. Tudo que eu acabei de falar, lembra? Correr atrás, aceitar migalha, justificar tudo, ignorar sinais, tentar salvar o outro, ter medo de pôr limites, acreditar que precisava ser escolhido e não tinha o direito de escolher, abandonar a própria vida, confundir ansiedade com amor, escolher pelo medo de ficar sozinha. Não significa que você nunca mais vai fazer essas coisas. Nós somos humanos, mas significa que agora você sabe que elas existem e pode começar a construir respostas diferentes. Entende? Depois que você fizer esses exercícios, compartilha lá comigo no grupo, no privado, para você entender e aprofundar mais um pouco, combinado? E agora a gente vai fazer a oração de hoje. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, se você quiser. E agora eu quero que a gente agradeça a Deus, não apenas pelo dia de hoje, não apenas pelo que Ele já nos mostrou, mas também pela coragem de olhar para aquilo que a gente não queria olhar antes. Senhor, obrigada por estes primeiros 10 dias. Obrigada porque o Senhor não tem medo de entrar nas áreas que eu mesma evitei olhar por tanto tempo. Obrigada porque eu posso reconhecer minhas feridas sem precisar me condenar. Hoje eu te entrego tudo aquilo que eu descobri, meus medos, inseguranças, traumas, padrões, expectativas, dores. E eu quero continuar caminhando. Eu não quero desistir porque eu percebi coisas difíceis. Eu quero justamente permitir que o Senhor trabalhe nelas. Continua me ensinando a amar, esperar, escolher, colocar limites. Continua me ensinando a confiar e descansar em Ti. E acima de tudo, continua me ensinando a permanecer em Ti. Que eu não transforme aquilo que eu descobri em culpa, mas em oportunidade de crescimento. Que eu tenha coragem de olhar para dentro e sabedoria para escolher fazer diferente. Em nome de Jesus. Amém. Agora, abra um espaço aí dentro de você. Eu quero que você compartilhe uma coisa. Não precisa contar sua história inteira, não precisa expor nada, pode me mandar no privado qual foi a maior descoberta que você teve sobre você nesses primeiros 10 dias. Uma frase que te tocou, uma palavra, algo que você descobriu, ou você ainda não sabe, mas está começando a perceber. Tá tudo bem. O importante é que você continue se fazendo perguntas para encontrar as respostas. Combinado? E finalizando, gostaria que você escrevesse, como vai estar lá no PDF, o seu diário com Deus. Senhor, nesses primeiros 10 dias o Senhor me mostrou e agora eu quero te pedir, e para os próximos 10 dias, o que eu quero aprender. Não tenha pressa para preencher. Talvez algumas respostas só apareçam enquanto você continuar caminhando. Mas eu quero muito te lembrar algo, que nós chegamos ao nosso primeiro grande marco, os 10 dias.
E eu quero que você reconheça isso. Você continuou, você não desistiu, você não parou. Você olhou para dentro, fez perguntas, talvez tenha chorado, lembrado de coisas difíceis, percebido padrões que você nunca tinha nomeado. Talvez você ainda não saiba exatamente o que fazer com tudo isso, e tudo bem. Você não precisa resolver sua vida em 10 dias, nem sozinha. Para isso eu estou aqui. Para isso eu estou ali no grupo para auxiliar vocês. Nosso objetivo nunca foi esse, resolver sozinha. O objetivo é começar, enxergar, questionar, perceber, escolher, eu te orientar. Porque consciência vem antes da mudança. E eu quero que você perceba uma coisa. Talvez a sua maior mudança nesses 10 dias não seja aquilo que aconteceu fora de você, justamente o que começou a acontecer dentro. Você começou a entender que Deus não se esqueceu de você. Que o seu valor não depende de ser escolhida, que você não precisa correr atrás, que reciprocidade importa, que você não precisa salvar ninguém. Seus padrões podem ser compreendidos, que as suas feridas podem ser cuidadas e que você pode florescer antes mesmo de estar se relacionando com alguém. Então, não tenha pressa. Não transforme esses 10 dias em uma cobrança, transforme eles em um ponto de partida. Você não está terminando essa etapa, você está começando a enxergar a próxima e eu estou com você. Amanhã nós continuamos e nos próximos dias nós vamos levar ainda mais profundidade para aquilo que precisa ser transformado. Continua caminhando, se permitindo aprender e levando tudo isso para Deus. Lembra, você não precisa ter todas as respostas para continuar florescendo. Deus ainda está trabalhando e nós ainda temos muito para viver juntos. Então, fiquem com Deus e até amanhã.